Olá pessoal, dando continuidade aqui, nosso Lacan do Zero, aula 9A, porque a gente vai falar de objeto A e vamos falar em mais de uma aula sobre o objeto A. Então, o objeto A é o objeto que nós chamamos de objeto causa de desejo, né? Aquele objeto que o sujeito diante dele passa a desejar e nesse desejar é construída uma fantasia, né? Uma fantasia, e essa fantasia é uma fantasia de completude. Então esse é o raciocínio que a gente utiliza com relação ao objeto A. É legal localizar ele dentro de todo aquele processo que a gente venha falando, né? Da alienação, da separação, é o sujeito que desaparece para ocupar esse lugar significante no desejo do outro, o outro materno, que a gente começou a pensar assim, que daí então passa a funcionar como falo do outro materno, né? O objeto de desejo do outro materno, e que depois de um certo tempo, na saúde, se tudo deu certo, vai começar a perder esse lugar de ser o falo do outro. E quando perde esse lugar, uma outra coisa entra em cena, que é o terceiro elemento, que aí sim o falo vai estar fora, né? O falo vai estar numa outra coisa, que é aquela passagem da boca do crocodilo, né? Que tem alguma coisa que emperra, que se a causa da boca se fecha, que é o falo. E aí então o sujeito vai se deparar com a falta do olhar de desejo do outro para ele. E nessa hora ele vai se questionar o que falta em mim, né? O que está faltando? Que é a questão neurótica, né? O que falta em mim? E a questão neurótica se volta para o outro, né? O que o outro, então, aonde está esse pedaço que falta em mim, né? Onde eu encontro nesse outro? É, eu costumo dizer que na clínica, não só na clínica, né? No mundo, nós nos confundimos, né? A gente pega como se fosse a queixa do outro, né? Uma demanda do outro, a gente toma como se fosse o nosso desejo e passa a vida tentando responder a isso, né? Até coloquei já em alguns outros vídeos que um dos grandes momentos da análise é quando a pessoa percebe que aquela fala que ele sempre acreditou que fosse direcionado para ele, endereçado para ele, e ele passa a vida tentando responder, ele vai se dar conta que a boca, né, tá ali o tempo todo aquela fala para ele tentando responder, a hora que ele sai percebe que a fala é para uma outra coisa, e o sujeito só passou ali e supôs que a fala era para ele. Então é mais ou menos nesse sentido que eu vou tentar trazer a ideia de objeto A. Né, o objeto A, então, é isso que nós buscamos no mundo, né, esse objeto que causa nosso desejo. E o que é esse objeto exatamente? Então, ele tem alguma coisa que você acha de familiar, mas ao mesmo tempo é estranho, né? Então, o Lacan usa um termo estimo, ou estimo, né? Acho que está mais para estimo, que é algo que é externo, mas ao mesmo tempo íntimo, alguma coisa desconhecida, mas conhecida. Que é o que acontece quando você está, por exemplo, apaixonado, interessado por alguém ou por alguma coisa. Tem alguma coisa ali, mas tem um além dessa coisa. E esse além dessa coisa tem a ver com o objeto A. Lembrando que o objeto A não foi um conceito criado rápido pelo Lacan, a coisa foi sendo construída, né, já foi objeto. Ele começa pensando no Das Ding no seminário 7, depois o objeto Agalma do Sócrates no seminário 8, a coisa foi caminhando, mas é muito interessante pensar nisso, um objeto causa de desejo que é diferente de objeto de desejo, né? No objeto de desejo é como se eu pudesse encontrar esse objeto, e no objeto causa de desejo é quando eu vou até esse objeto e pego, a coisa escapa, a coisa desaparece, né? Bom, então o sujeito vai atrás desse objeto causa de desejo, objeto A, e quando ele se depara com esse objeto A, o sujeito então se divide, né? O sujeito então ele se divide e produz uma fantasia de completude. Aí até a gente faz um símbolo, né? Se a gente for pensar na fórmula da fantasia, o objeto A. Então o A está aqui, certo? Aí o sujeito está aqui, sujeito barrado, não, sujeito dividido, sujeito diante do objeto, ele produz, né? Ele cria uma fantasia. E é uma fantasia que é fantasia de completude. Então, o sujeito, diante do objeto A, produz uma fantasia de completude. E essa fantasia de completude vai, de alguma forma, remeter àquela cena inicial, aquela cena do passado, aquela experiência oceânica inicial que nós temos no nosso histórico, né, de desenvolvimento. É muito legal a questão desse símbolo aqui, esse balãozinho, que ele é um símbolo que significa junção e disjunção, né, somados. Porque é uma relação muito interessante com o objeto, porque esse objeto eu não consigo encontrar ele de fato, então eu fico a uma certa distância o tempo todo dele.
mas é uma distância muito calculada, e parece que aí está o cálculo todo neurótico. No Seminário 7, o Lacan ele comenta do texto do Freud, o Projeto por uma Psicologia Científica, em que ele fala do princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Enquanto o princípio do prazer, o sujeito tem uma experiência dentro de uma resposta a uma necessidade, em que ele cria um circuito neural, né? Fica uma marca psíquica de prazer, e que numa segunda vez que ele tiver essa necessidade, ele vai querer reencontrar, refazer esse caminho. Porém, o que poderia manter esse caminho constituído seria o encontro com o objeto. Só que esse objeto não existe, é um objeto da fantasia. Então o princípio da realidade ele vai entrar não como uma frustração, mas como um adiamento. Vai adiando, vai adiando, vai adiando, sempre depois, sempre depois, sempre depois. Então o que acontece? É um adiamento para o sujeito não encontrar o desencontro do objeto. É meio paradoxal encontrar o desencontro, mas faz todo sentido, assim, porque o sujeito quando vai lá e pega o objeto, a coisa deslizou para uma outra coisa, para uma outra coisa, para uma outra coisa. Que é a própria fala nossa, a própria fala na clínica, a própria fala em várias situações. Do tipo, eu quero muito uma coisa e quando tem essa coisa, não quero mais isso. Ou vejo que não é exatamente isso. Né? Sempre é a própria estrutura da metonímia do desejo, sempre de uma outra coisa, de uma outra coisa, de um outro desejo, de um outro desejo. Então é interessante que essa relação princípio, prazer e realidade tem esse adiamento, e aí a gente pode pensar justamente nisso, né? Ó, ao mesmo tempo, esse símbolo, ao mesmo tempo se aproximar do objeto, né? Porque ele constrói essa fantasia, possibilita essa fantasia, mas se eu chegar perto demais, vai ter o desencontro com o objeto. Então a fantasia ela entra e é muito legal, porque a gente pode pensar por um lado, a fantasia é algo, vou até usar o termo na fantasia sexual, é uma coisa que por um lado excita mais, né? Empolga mais o sujeito, mas como ela tem essa junção de junção, ela também limita, né? É um limitador. Então a fantasia não é só um acelerador, na verdade ela é muito mais o oposto, ela é mais um freio, né? Então é um freio para justamente não se deparar com o desencontro. E aí você pode estudar uma série de ideias por aí, né? No próprio Seminário 7 vai falar do erotismo, né? O erotismo como uma forma de manter uma distância do objeto, o amor cortês, essa distância do objeto, porque encontrar com o objeto seria a decepção, seria esse desencontro. Então o sujeito está sempre meio que infinitamente adiando isso. Então o objeto A ele tem essa característica, né, o objeto que causa esse desejo, e tem essa relação de proximidade e distanciamento constante. De alguma forma, né, parece que é disso que se trata na clínica, né, o nosso dia a dia. As pessoas estão querendo saber qual que é a medida justa da vida, né? Qual que é a medida exata do viver, do desejar, do fazer. Então me fale exatamente qual é o ponto de junção e disjunção. Como é que eu tenho que me posicionar frente ao objeto A, para que então seja aquela montagem perfeita, aquela montagem completa e que nada sobre e nada falte, né? Qual que seria a distância exata? O Freud, até pensando nesse sentido, ele traz o exemplo dos porcos espinhos, né, do Schopenhauer, que ele coloca os porcos espinhos, se eles se aproximam demais, eles se furam, mas se eles se afastam demais, eles morrem de frio. Então fica nessa relação o tempo todo de proximidade e distanciamento. É muito importante pensar a questão do objeto A e da fantasia que é montada por vários motivos, mas um deles é a própria clínica, né? Que o analista, a pessoa quando busca uma análise, o analista ele vai figurar, se tudo der certo na análise, como esse lugar de objeto A. A gente até diz que o analista faz cara de objeto A, né? Semblante de objeto A. Significa o quê? Porque o analista ele é colocado no lugar de sujeito suposto saber, a pessoa chega, né, em cima, colocando essa atribuição de saber, e corre o risco do analista ou então ser aquele que sabe, e aí sai de uma psicanálise e vira, sei lá, um dogma, vira qualquer outra coisa, para o analista ser amado e até de uma maneira, até uma função paranoica na vida do paciente. Ou tem aquela outra coisa que eles falam que tem alguns analistas lacanianos que são distantes, frios e tudo mais. Também não adianta, né? A coisa tem que estar mais ou menos num ponto ali, né? Nessa justeza confusa que a gente busca, porque o analista, quando ele consegue faltar na medida necessária, o paciente vai fazer o quê? Vai montar uma fantasia, incluindo ele como seu objeto A, né? Então, de alguma forma, o analista silencia em diversos momentos para justamente deixar esse espaço para essa construção fantasiosa do paciente, né? Então, muito comum falar pouco, né?
muito comum ser um pouco opaco assim nas opiniões e tudo mais, porque quanto mais o paciente souber do analista, talvez mais dificulte esse lugar de objeto A que o analista pode ocupar, né? Então, acho que é bem interessante pensar dessa forma. E por fim, aqui, para o vídeo não ficar extenso, o Lacan diz assim que o analista completa o sintoma do paciente, que é bem dentro desse raciocínio. Então, o paciente tem lá um sintoma, esse sintoma, né, o seu mal-estar, o sintomal, e o analista vem a ser aquele que vai ser o elemento, aí funciona como praticamente o objeto A da coisa, né? Esse elemento que vai somar a esse sintoma e criar uma fantasia. E aí tem todo o endereçamento do seu sintoma para aquele analista específico. Afinal, você não vai fazer análise com qualquer pessoa, né? Você vai fazer análise com quem você supõe que tenha condições de saber do seu sintoma, né? Então, uma pessoa que vai ter condições de oferecer a completude nessa sua falta, ou seja, você vai atrás daquele que supostamente tem o seu objeto A, né? Que é o objeto que a gente está caçando aí no mundo o tempo todo, seja no olhar, seja na voz, seja num jeito, seja em qualquer coisa que você está ali nesse mundo buscando, e quando você se depara com ele, você está lá à toa na vida, e você se depara com esse objeto A que você não sabe exatamente o que é, e você começa a produzir uma fantasia de completude. Para saber de uma maneira, acho que mais rica, mais interessante até, esse livro aqui é muito legal, né? A parte que falta, que vocês devem conhecer de uns vídeos no YouTube, no Facebook, que conta bastante. É óbvio que a pessoa que fez, quer dizer, não sei se é óbvio, né? Mas talvez não tenha feito pensando na clínica lacaniana, mas qualquer lacaniano que lê isso aqui fala, nossa, isso daqui está falando da falta, está falando da falta, a busca do objeto A, é quando encontra, ele rola, não consegue perceber nada à volta dele, não consegue fazer o que ele sempre quis fazer, né, que de alguma forma a falta é necessária. A gente vai continuar depois um outro vídeo sobre as fantasias de completude de gozo e fantasias de completude amorosa, que vai caracterizar os dois polos, neurose e perversão, tá bom? Então, bons estudos e é isso aí.